Você está ouvindo o podcast The Universe, aquele que te promete uma viagem sensacional através das curiosidades do nosso cosmos. Desde serem consideradas sagradas até ajudar na distinção do período de plantio e colheita, as estrelas têm sido a porta de entrada para os estudos da astronomia e nosso desenvolvimento. Não é de se espantar que até os povos antigos se maravilham com elas. As constelações e todo o céu ajudaram muito na nossa sobrevivência, e por isso hoje, no nosso segundo episódio, falaremos desse incrível corpo celestes. Se você já teve a oportunidade de observar o céu noturno, com certeza se deparou com as estrelas, a lua e provavelmente a ilusão de que um avião era uma estrela cadente. O céu nos dá a prova de que tudo nos que rodeia é perfeito e nos mostra um pedacinho do que vai além da estratosfera, e com isso já deve estar se perguntando o que realmente são estrelas. Por definição, estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas, graças à gravidade, podem se manter vivas sem explodir por trilhões de anos. Elas nascem pela condensação de gases que se aglutinam pela atração gravitacional. As grandes nebulosas, por exemplo, são berçários de estrelas, uma vez em que, em seu interior, grandes nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. Quando os gases responsáveis pela formação estelar aproximam-se, a velocidade deles aumentam, impulsionada pela gravidade local, bem como sua densidade e temperatura. Durante um período que pode levar até 10 milhões de anos, essas protoestrelas, estrelas em estágio inicial de formação, são compactadas por suas próprias gravidades, até que a pressão e temperatura em seu núcleo sejam suficientes para que os átomos de hidrogênio fundam-se, produzindo núcleos de hélio. As estrelas que extraem a sua energia da fusão dos átomos de hidrogênio são chamadas de estrelas de sequência principal. Esse tipo de estrela corresponde a 90% de todas as estrelas do universo. Já parou para pensar o que é Sol? O Sol é uma estrela composta de 74% de hidrogênio e 24% de hélio, sendo o restante formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. Toda a energia produzida pelo Sol é proveniente do processo de fusão nuclear decorrente das grandes temperaturas de seu núcleo, cerca de 15 milhões de Kelvin, e de sua enorme pressão. Consequentemente, nossa estrela é capaz de converter átomos de hidrogênio em hélio, e os números são incríveis. A cada segundo, o Sol funde cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, convertendo parte dessa massa em energia na forma de ondas eletromagnéticas, como os raios gama. Ao todo, o Sol consome cerca de 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo, uma taxa mais do que suficiente para mantê-lo brilhando pelos próximos 6 ou 7 bilhões de anos, devido à sua grande massa, que é de mais de 330 mil vezes a massa da Terra. Para saber melhor sobre os corpos celestes, precisamos entender que nós habitamos a Via Láctea, uma das mais de 2 trilhões que existem no nosso universo, possuindo uma estimativa de 200 a 400 bilhões de estrelas. Mais precisamente, o nosso sistema solar, que possui 8 planetas, concentra apenas uma estrela, o Sol, tendo como perceptíveis 88 constelações. A percepção de algumas constelações permitiram que as navegações fossem possíveis, servindo de referência aos marinheiros e também como um calendário de estações para antigas civilizações. As constelações são agrupamentos aparentes de estrelas, os quais os astrônomos da antiguidade imaginaram formar figuras de pessoas, animais ou objetos. Numa noite escura, pode-se ver entre 1.000 e 1.500 estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação. As constelações nos ajudam a separar o céu em porções menores, mas identificá-las em geral é muito difícil. Sendo constelações grupos de estrelas que próximas uma das outras visíveis da Terra, se situam em uma região delimitada do céu, geralmente formando linhas ou figuras. Entre o grande número de constelações existentes, podemos ressaltar aquelas que são utilizadas para a definição do zodíaco. O zodíaco é a área do céu próxima à eclíptica, plano em que o Sol realiza sua órbita aparente em relação à Terra, ou seja, é o caminho aparente pelo qual o Sol se desloca-se durante o período de um ano. Além das constelações do zodíaco, podemos listar diversas importantes constelações como Ursa Maior, uma das constelações mais famosas do hemisfério celestial norte. Também é conhecida em outras partes do mundo como o Arado.
Ursa Menor é uma constelação de forma similar à Ursa Maior, porém reduzida. Orion. A constelação de Orion fica no equador celeste e é formada por estrelas muito brilhantes como Betelgeuse. Cassiopeia. Na mitologia grega, Cassiopeia era uma rainha etíope que compara sua beleza à beleza das Nereidas e por isso fora castigada. Cão Maior é uma constelação do hemisfério celestial sul. Sua estrela mais brilhante é Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Pegasus. Essa constelação recebeu o nome após o mito grego do cavalo alado. Andromeda. Andromeda era filha da rainha Cassiopeia, de acordo com a mitologia grega. Aquila. A águia é uma constelação do equador celeste. Essa constelação representa a águia que carregava os raios de Zeus na mitologia grega. As constelações são classificadas de acordo com a sua posição na abóbada celeste. Confira os diferentes tipos de constelações. Boreais são as constelações que ficam no hemisfério celeste norte, como a Ursa Maior, Cassiopeia e Andromeda. Austrais são aquelas localizadas no hemisfério celeste sul, tais como Centauro e Pavão. Zodiacais, localizadas ao longo da eclíptica do Sol: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Equatoriais são as constelações dispostas sobre o equador celeste como Cão Menor, Cão Maior e Águia. Pensar que realmente podemos voltar ao passado ao observar o céu é incrível. O passado passa diante de nossos olhos todos os dias. Isso porque podemos enxergar um determinado objeto se a luz produzida ou refletida sai do objeto e atinge nossos olhos, estimulando-los. Logo, podemos entender que a luz sempre gastará um determinado intervalo de tempo para deixar o corpo observado e chegar até o observador. A imagem de um objeto a 5.000 anos-luz da Terra representa o estado do objeto 5.000 anos atrás. Com isso, podemos realmente considerar que viajamos no tempo ao observar o céu. Com todas essas informações, não poderia deixar de indicar que observe o céu essa noite. Não que vá acontecer um grande evento astronômico, mas sim que você possa sentir tudo o que há de grandioso no cosmos. Que olhando para o céu, você pode estar fazendo a viagem no tempo apenas olhando para uma estrela. Em situações cotidianas, as distâncias entre os olhos e os objetos são muito pequenas diante da velocidade da propagação da luz. Assim, o intervalo de tempo para que o estímulo dos olhos ocorra é infinitamente pequeno. As distâncias entre os corpos celestes e a Terra são tão grandes que o tempo gasto pela luz não pode ser desconsiderado. Assim, as imagens captadas por telescópios não são atuais, mas representam o estado do objeto observado, levando-se em consideração o tempo de chegada da luz. A imagem de um objeto. Muito obrigado por ouvir mais um episódio de The Universe. Não se esqueça de seguir todas as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube. Lembrando que temos episódios novos a toda semana. Uma ótima semana a todos. Até mais.